Estamos começando o primeiro Mentecast, né? A nossa nova forma aí de levar conhecimento para você que tem sede e fome desse assunto. E hoje estamos aqui com Felipe Surian. A criatividade está presente em todo mundo. Lucas Surian. A criatividade você não conquista, você nasce com ela. E Joe Feio, para os íntimos. Vamos falar sobre criatividade, de onde ela veio, como que ela se alimenta, como ela surgiu, de onde ela vem e por aí vai. Primeiro, e aí, criatividade, o que vocês acham? Ela surge, ela nasce, ela se constrói? No começo, né, da existência humana, quando o humano começou a pensar de uma forma mais... como a gente conhece hoje, existia muito essa coisa de que a criatividade era algo divino, né, como um dom, que eu acho que às vezes pode até ser mesmo um dom que a gente recebe, né, abençoado por Deus muitas vezes. Mas eles achavam que era extremamente só um dom, que poucas pessoas nasciam com a criatividade, que poucas pessoas iam ter ela durante a vida, que eram pessoas escolhidas. Mas depois, mais já na era do Renascimento, naquela época que a galera já estava um pouco mais deixando de lado o misticismo, a religião, tudo que fosse voltado a algo superior, assim, né? Eles começaram a entender a criatividade como algo individual de cada um, como algo que já tinha dentro de cada um e que todas as pessoas poderiam alcançar esse potencial criativo em algum momento da vida. Eu acho que tem muito essa questão mesmo das pessoas até hoje acreditarem que a criatividade é algo Subliminar. Divino, algo sobrenatural. Você fecha a porta, reza, faz Ela desce. uma mágica e ela vem. Exatamente. Mas não, eu acredito, assim, como eu falei no começo, que todo mundo é criativo, né? Por que a gente fala sempre que como criança tem imaginação fértil, como criança é criativa? Por quê? Porque a criatividade, ela é inerente ao ser humano e você não vai desenvolvendo. Pelo contrário, você vai deteriorando ela conforme você vai crescendo. Exato. Os processos vão fechando as caixinhas, vão tirando os limites, vão mostrando que há limites para as coisas. Quando você é pequeno, você acha que você pode voar, você acha que as pessoas têm poderes, mas aí depois você vai descobrindo que Papai Noel não existe e que você precisa lidar com um mundo cheio de regras, né? Exatamente. É onde a gente perde a nossa criatividade de uma forma muito sutil. Às vezes nem percebe. É uma coisa assim, né, bem, não gradativa, mas, por exemplo, você quando é criança, você é muito criativo, você começa a entrar na fase da adolescência, você começa a perder isso porque as pessoas começam a falar pra você, quando você brinca, quando você faz alguma coisa, que você tem que crescer. Então, crescer simboliza você não brincar, você não ser criativo, mas é a ideia que acaba se tendo. É ir fechando a caixinha. Né? Eu lembro que quando eu era criança, assim, tinha, sei lá, uns 12 anos, né, tava começando a entrar na adolescência, eu tava brincando com mais 2 amigos meus, né, na escola que eu estudava. Enquanto os moleques estavam jogando bola, os moleques já amadureceram um pouco mais rápido, como dizem, né? E a gente tava brincando, cara, pegou uns galhos e tava brincando de espadinha. E aí veio, tipo, a professora de educação física e falou que a gente não tava mais na 5ª série pra fazer... Não, Pois é. Tava na 5ª série nessa época. Ou não, na 8ª, sei lá, enfim. A gente não tava na 3ª série pra tá brincando daquele jeito. E eu lembro que eu fui, assim, tentando levar ao máximo essa coisa de brincar, de pensar de uma forma diferente, até meus 16 anos de idade, cara. Eu lembro que a última vez que eu brinquei de verdade, assim, de ter uma história contada com boneco, foi quando eu tava quase fazendo 16 anos. E isso hoje é um absurdo, uma criança, um adolescente, um jovem de 16 anos, tá brincando com um hominho, assim como se diz, né? Mas quantas histórias a gente não fazia? E é exatamente isso. Os processos vão fechando, né? A vida adulta vai começando a fechar esse pensamento criativo de alguma forma. Porque a nossa sociedade ela é muito pautada no raciocínio lógico, né? As universidades, aí, infelizmente, né? Alguns vestibulares, Enem, você vê aí, ela é uma prova totalmente lógico-matemática. Na escola a gente não aprende a pensar com criatividade, né? É agora que está começando a se falar nisso, que o pessoal está começando a falar, né? Sendo muito falado de empreendedorismo, essas coisas que o pessoal está começando a querer pensar fora da caixinha, mas infelizmente é assim, né? Lá na escola você vai pintar uma árvore de vermelho e a professora fala, não, a árvore não é vermelha, é verde. Por que a árvore da criança não pode ser vermelha, sabe? E eu vejo assim, levando para um lado sobre filmes, né? Tava pensando no filme do Avatar, por exemplo. Cara, talvez o J.J. Abrams, James Cameron. Talvez o James Cameron, ele não cedeu à sociedade que queria deixar ele uma pessoa mais adulta, assim, porque
O cara fez um filme que, para imaginar uma árvore daquela, tem que ter muita criatividade. Não só criatividade, mas tem que ter explorado essa criatividade durante toda a vida para poder chegar naquele momento e imaginar aquela coisa daquele tipo, sabe? Talvez se fosse uma outra pessoa que durante toda a vida foi limitada a ser mais criativo, foi deixando ela de lado dessa coisa, deixando ela cada vez mais exata, ela não teria capacidade de chegar lá e fazer, por exemplo, o mínimo que o James Cameron fez, sabe, no filme do Avatar. Então, a partir desse pressuposto que a pessoa nasce criativa e a sociedade a corrompe, né, já parafraseando, por que vocês acham que tem algumas pessoas que se mantêm criativas? Eu vejo assim, que muitas pessoas elas olham, se prendem em diversos outros universos, digamos assim, por exemplo, Marvel, histórias em quadrinhos, isso tira ela desse mundo que a gente vive, né? Ela leva ela para um outro patamar ali de pensamento, e leitura também tira muitas pessoas desse foco, né? De tudo tem que ter uma regra, tudo tem que ser dessa forma, 2 mais 2 é 4 e só. Então a leitura eu vejo assim que principalmente os filmes tiram você dessa caixinha, abrem mais a sua caixinha. Se alimentar de muitas referências. Se alimentar de muitas referências, tentar o máximo possível não ficar preso em uma ideia só, né? Eu penso, eu não lembro onde foi que eu li, mas que o rapaz falava, ó, eu faço uma ideia e tá perfeito, pra mim tá perfeito, aí eu pego e faço outra. Totalmente diferente daquilo que eu já criei, pra ver se... totalmente fora, né? Eu esqueço tudo aquilo que eu já fiz e refaço tudo pra ver como que vai ficar. E geralmente a segunda, terceira ideia fica melhor do que a primeira, porque ele tá exercitando aquilo, né? Não é porque tá bom, porque tá maravilhoso que eu vou parar nisso aqui e beleza. Mas o exercício disso daí acho que ajuda muito na criatividade. Exatamente. Eu acho que uma pessoa criativa também é uma pessoa que ela consegue enxergar tudo que rodeia ela e aproveitar aquilo, né, guardar na memória, e quando ela precisar tomar alguma decisão ou se encontrar em frente a algum obstáculo, né, alguma encruzilhada, ela tem um repertório, uma bagagem para... Tem opções. Tem opções para fazer aquilo, né? Então é muito importante, eu acho, para você exercitar esse lado mais criativo, assim, consumir conteúdos até que não te agradam, né, por exemplo. Exato. Não ficar preso numa ideia só. É isso que você estava falando. Porque quando você fica preso numa ideia só, você se restringe, né? Você cria barreiras, você cria cercas ali. Dali você não pode sair. Você pula essa cerca, né? Sai fora da caixinha, onde você consegue ter outras ideias que às vezes, como você falou, nem sempre é aquilo que a gente gosta, é aquilo que realmente é a melhor coisa, o melhor objetivo, a melhor forma que você vai fazer aquilo que precisa da sua criatividade. E resolver problemas também, né? Sim. Não evitar os problemas. A gente está numa geração que a gente evita muito problema. O meu carro está com o pneu furando, eu não vou aprender a trocar o pneu. Não, o cara vai lá e simplesmente joga o pneu fora e coloca um pneu novo. Então, evitar esse conflito gera muitas caixinhas fechadas. Diz que um dos princípios do que é a criatividade é realmente resolver problemas. Resolver problemas. Você está sempre resolvendo alguma coisa. Você usa ela para resolver um problema. Seja ele uma brincadeira quando você é criança, que você quer brincar, mas como vai começar a brincar? Aquilo é um problema. O fato de você não saber como brincar ainda é um problema. Então a criatividade ela vai vir para você resolver aquela situação que você está vivendo. Ou depois na vida adulta. Você falou, eu lembrei, quando eu era pequeno eu não tinha muito acesso a brinquedo, né? Os pais não eram tão bons assim para comprar diversos brinquedos. Eu queria um homenzinho para brincar. Aí eu pegava um monte de prendedor, ia prendendo um no outro até formar algo mais ou menos do tamanho, algo que não era muito um boneco, né? Mas era do tamanho de um boneco mais ou menos. Só para eu poder ter essa noção de um bater no outro e quebrar, e aí uma peça cair, aí eu fingia que era o braço que estava caindo, mas era um problema, não tinha e tentei resolver da minha melhor forma, né? Você conseguiu criar histórias através daquilo. Exato. E na nossa vida adulta, depois quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a exercer a criatividade no nosso dia, a mesma coisa. No nosso trabalho, em publicidade, por exemplo. Todo dia é um problema diferente. Não que os clientes são um problema, mas todo dia é um problema que a gente precisa resolver, Exato. sabe? É algo que a gente precisa transformar, uma ideia que a gente precisa tirar da nossa cabeça, botar no papel, ou no caso no computador, e fazer ali surgir uma forma, uma arte, alguma coisa. Então, acho que a criatividade é basicamente isso mesmo, é resolver os problemas da nossa vida. Sim. E quanto mais criativo você consegue ser, melhor vai ser essa forma de resolver. Exatamente.
Então, se você tem problemas, não fuja deles. Resolva. Encare com criatividade. E uma coisa que eu tava conversando ontem com a minha noiva, agora é noiva, a gente tava falando sobre a criatividade, ela tá as pessoas acham que a criatividade tá voltada em tudo que é visual. Por exemplo, quando as pessoas pensam em criatividade, elas pensam em arte. Arte, como eu digo, música, que é audível, mas tipo, de certa forma é algo muito visual, o cara tá tocando e tal. São coisas mais palpáveis de enxergar a criação ali. Sim, e também é o lado de design, de criação, que você tá criando algo que a pessoa vai ver. Mas, cara, eu tava discutindo com ela assim, a pessoa que foi lá e formulou, fez uma fórmula de física, matemática, ele teve que ter uma criatividade para chegar naquilo, Sim. Sabe? Sem a criatividade ele não queria chegar. Num dos vídeos que eu tava assistindo para preparar o conteúdo para vocês, eu não lembro o nome exato do matemático, do físico, do químico. Ele tava pensando em como resolver uma cadeia de carbonos lá, hidrogênio, e eles nunca conseguiram. E um dia ele foi dormir, assim, já fazia anos que ele tava pensando nisso. Aí ele foi dormir e teve um sonho que uma cobra mordendo o rabo, formou um círculo. E ele teve esse insight na hora, assim, de... Putz, é isso. Foi lá, fez e deu certo, sabe? Mas ele se abriu àquele pensamento que ele teve da cobra mordendo o rabo. Então, assim, na química, o cara conseguiu, na criatividade, achar a resolução de um problema dele. Então, a criatividade está em todos os âmbitos da vida. Você não precisa ser criativo só para trabalhar com design, publicidade, arte, cinema ou qualquer coisa do tipo. Você pode ser criativo na área que você tá entrando, na área hoje, que você tá... A criatividade é um atributo, assim, fundamental para qualquer área, para qualquer área corporativa e tal. Por quê? Porque a gente tá vendo as tecnologias chegarem aí, tudo virar mecânico e programado, então né? os computadores vão realizar diversas coisas. E qual que é a habilidade que eles não têm, que os humanos têm? A capacidade de resolver problemas com criatividade. Exato. E aí você estava falando desse exemplo do matemático, né? Eu lembrei de uma outra pauta, que é a inspiração. Muita gente fala assim, mas hoje eu não estou inspirado para poder fazer isso, para poder agir de uma forma criativa. Esse livro aqui, ó, A História Secreta da Criatividade, que eu recomendo, ele vem quebrando vários tabus, e um deles é isso da inspiração. Ele fala que a criatividade, ela não é inspiração, né? O Thomas Edison, ele falava 1% de inspiração e 99% de transpiração. Mas aí a gente pega aquelas histórias, por exemplo, Isaac Newton lá, sentado debaixo da árvore, cai a maçã na cabeça dele e fala, eureka, gravidade, teoria da gravidade. Mas imagina o tanto que ele não estava estudando antes para poder, a hora que a maçã bater na cabeça dele, ele poder ter aquela oportunidade para sair da caixinha e falar, é isso então. É isso. Ele já estava pensando, tem muito... Eles romantizam muito essas histórias de eureka, né? Que fulano tava no quarto dele... Da ideia brilhante, né? Aí sonhou em 5 minutos, virou milionário por causa da ideia que ele teve. Provavelmente o mesmo caso desse químico que eu citei. Ele, já estava estudando aquilo, já era algo que todos estavam estudando, e aí ele teve essa ideia através de um sonho, assim. E aí, esse sonho foi divino, foi inspiração? E aí? Eu estava pensando nisso, porém... É uma coisa assim, né? Tipo, você a vida inteira você vai ver coisas no seu dia a dia que mais tarde, através do sonho, através de uma lembrança, você vai lembrar mais tarde disso. E talvez aquilo que você viu há anos atrás, quando você está pensando muito na forma de resolver um problema, aquilo que você viu lá atrás talvez venha naquele momento, sabe? E talvez fosse passar despercebido, mas como tem a ver com o que você está pensando... O formato, a possibilidade daquilo ser encaixado no meio que você tá, aí faz total sentido pra você aquilo na hora, assim. É o químico. Qualquer outra pessoa que não estivesse estudando e se debruçando tanto quanto ele estava pra resolver aquilo... Jamais resolveria. Ia jogar no bicho. Só uma cobra. Ia ser só uma cobra. Ele ia chegar na segunda-feira e jogar no bicho lá, assim joga na cobra. Assim como a maçã que caiu na cabeça. Ia ser só uma maçã e um galo enorme. Comer já ia acabar uma maçã. Mas é isso, a criatividade ela é bem isso, né? Ela não é instantânea, ela é estudada, ela é fruto de um esforço de dias, né? Às vezes a gente fala sobre, eu tô parado numa criação, mas às vezes você não tem conteúdo, né? Sobre aquilo para você fazer. E aí você vai buscar e você consegue. E dentro desse aspecto tem uma coisa que se diz assim, que é o processo de hibernação que você tem na criatividade. Por exemplo, na nossa área, a gente começou a fazer uma arte, travou. Putz, e agora?
consigo caminhar nessa arte que eu tô fazendo, não tem mais ideia. O processo de hibernação é quando você se desliga daquilo lá, e, véi, você vai descansar sua mente em relação àquilo. Exato. E quando você volta, sua mente vai estar mais limpa, tudo aquilo que você já tem como vício, o que você faz, sabe? Às vezes você tá viciado numa fonte, viciado num formato, você se desligando disso, quando você voltar para aquele projeto, você vai estar com uma ideia nova, a cabeça vai estar melhor, tipo, você não vai estar com aquela fonte, aquela tipografia na cabeça, você não vai estar nem lembrando dela, sabe? Muitas vezes eu tava fazendo trabalho e eu ficava preso naquilo, desligava tudo mesmo, e saía pra andar de carro ou de moto, dava uma volta, passava por algum lugar, e do nada me vinha uma ideia, alguma coisa. Aí eu voltava correndo pra fazer. Mas não é que vinha do nada. Às vezes eu via, ligava alguma coisa, e aí aquilo que se ligava ao que eu já estava fazendo era o que eu precisava para... É a cabeça antenada, prestando atenção procurando oportunidade. Uma vez eu tive uma ideia de fazer uma logo, né? Acabou não dando certo o esquema da logo, a pessoa fechou o estabelecimento dela, tudo, né? Mas Você faliu. Eu falei ela por causa da minha logo. Mas é uma história para outro Mindcast, que é complicado essa história. E eu não conseguia, cara, fazer a logo para ela, porque ela já tinha falado 15 mil vezes, tipo, o que ela queria de alteração. Ela mesma não sabia o que ela queria, fiz 3 logos diferentes, aí entrava mais 3 pessoas na história para aprovar a logo com ela, então as ideias não se batiam. E aí eu tava andando de carro, aí eu fui num restaurante com a minha noiva e tal, a gente tava lá, e aí uma tampinha de garrafa, cara, caiu, a pessoa foi abrir, o garçom foi abrir a tampinha da garrafa, caiu na mesa. E aí na hora, sabe quando você bate o olho no formato da tampinha? Eu não tinha pensado, né, em fazer tipo um selo, alguma coisa do tipo. Eu fiquei com aquela ideia, eu catei a tampinha e botei no bolso. Eu cheguei em casa, desenhei a tampinha no papel e fiquei desenhando a logo em cima. Eu vou dizer isso, vou fazer isso. Aí foi, passou um tempinho e já aprovou essa logo, sabe, com a tampinha. Mas foi algo que eu precisei, assim, tipo, parar de pensar naquilo, nos vícios que eu tinha. E uma parada que aconteceu ali no momento, que já tava na minha cabeça o negócio da logo, voltado pro departamento que era de bebida, que ela tava fazendo, por isso a tampinha também, né? Gratuita a tampinha. Então, naquele momento, uma coisinha tão simples despertou em mim essa ideia, sabe? Esse eureka, mas já era algo muito pensado. Então, você vê como tá no nosso dia a dia, assim. Pra você ser mais criativo, você tem que estar todo dia ligado, antenado. Que já leva pro próximo tema da nossa pauta. O que fazer para ser mais criativo? Pra galera que quer ser mais criativo, você que talvez veio até aqui pensando em como a gente ser mais finalizar criativo. com essa dica. Cara, desiste disso, cara. Não, você tem que saber que você nasceu criativo. Você só foi corrompido durante a sua vida. Então a criatividade tá aí no seu coraçãozinho, na sua cabeça. Tá dentro de você a criatividade. Você precisa ler bastante. Ficar antenado em tudo que tá à sua volta. Não deixar nada, detalhe nenhum passar, porque às vezes é aquele detalhezinho que você deixou passar que poderia ter te ajudado naquele momento. E tentar bater a cabeça, faz, igual o Felipe falou, não é algo que é divino, é algo que você tem que estar ali direto, estudando, fazendo, refazendo, colocando em prática. Da mesma forma que o pessoal faz exercício na academia, você precisa fazer exercício com a sua mente também. Exatamente. Seu tríceps vai crescer? Não, mas sua criatividade vai ficar muito mais aflorada. Pensar como criança também. Pensar como criança. Uma dica que eu dou, cara, pra você que é mais nerd, joga RPG. Foi uma experiência recente que eu tô tendo, assim, né? De entrar, sempre gostei, mas nunca tinha jogado. Porque ali você joga com a criatividade pura, né? Você tem que imaginar. Exatamente, tipo assim, a gente tá jogando pelo computador, até tem, assim, sabe, na tela, umas imagens. Mas, cara, a história, tipo, a última história, tinha muita coisa, assim, né? Mas a última história, tipo, só tinha imagem, tipo, dos dragões. Mais nada, além disso, praticamente. De resto, você tem que imaginar. E, cara, tipo, sabe que você começar a imaginar o cenário, você começar a imaginar tudo, isso eu percebi que exercita muito a criatividade, sabe? Então, você que é mais nerd, talvez procure RPG, mas, como eu disse, ler, vai procurar algo que você vai conseguir botar em prática a sua criatividade. Você tem vergonha de botar em prática na frente dos outros? Vai no seu quarto, cara, assim, quando você tá lá e começa a fazer coisas que você sabe que vai impulsionar, de certa forma, esse pensamento criativo. Audiobook é muito bom também, né? Você vai ouvindo e daí você precisa imaginar aquilo que tá acontecendo. Sim. O próprio podcast, desses que não tem imagem nenhuma, ouvir e ficar imaginando o que eles estão fazendo. O rádio, cara, é uma coisa que me desperta muito esse pensamento, a imaginação, sabe?
de imaginar um cenário. Enfim, dentro do que você tá, dentro do meio que você tá inserido, você consegue descobrir algo que vai te proporcionar ser mais criativo. E também tentar buscar conteúdos que você não gosta. O Murilo Gun falava bastante isso. Ele vai por exemplo, viajar de avião, ele tá lá na banca, aí tem uma revista sobre negócios, que é a área dele, e outra revista Capricho. Ele pega a revista Capricho, que é uma coisa que ele nunca leria, mas ele vai ter uma bagagem ali diferente. Ele vai poder aproveitar. Vai agregar. Né? Vai agregar. E também tem a questão de você saber que da sua mente não vai sair nada de novo. Isso também é outra coisa que a gente precisa falar. Exato. Porque a única criação mesmo, depende de você acredita ou não, foi Deus. Ou o Big Bang, se você acredita em Deus. Foi a única coisa que criou algo do zero. A gente não vai criar nada do zero. É aquela velha Nada. história, O que a gente né? faz? Nada se cria, tudo se copia. É combinatividade, é saber que você combinar elementos não é roubar. O Steve Jobs, que criou o iPhone, já existia o touchscreen, já existia a bateria de lítio. Ele foi lá, fez um design totalmente diferente, o inventor do iPhone. Ele copiou vários elementos, mas... Sim, e criou copiou e criou, entre aspas, algo novo. É o Frankenstein. Na verdade, quando a gente falou sobre solucionar problemas, eles gostavam de solucionar os problemas. Exatamente. Eu dava com um disquinho desse tamanho e com um celular. Quero levar uma coisa só. Eu vou levar só uma coisa. O que eu vou fazer? Pôr um disquinho dentro do celular. Foi onde surgiu. Eu lembrei de uma frase legal do Neil deGrasse Tyson, sabe? Bom pra caramba. Ele falou assim, ó, se você quer criar um carro do zero, então você vai ter que voltar lá no passado e inventar a roda primeiro. É, exatamente isso daí. Ou seja, né? Porque não dá pra... Você não vai criar do zero. E hoje, no mundo que a gente tá, cara, pode ter certeza, a gente tava pensando no nome pro podcast. Qualquer nome que você der, já vai existir algo parecido, ou lá na China vai ter alguém, porque a gente tem acesso à informação, tudo praticamente já foi criado. Talvez, sei lá, daqui 20, 50 anos a gente tenha alguma coisa que seja inovação, né? Não seja uma criação, que seja uma inovação. Mas a chance de você estar pensando em algo que uma pessoa do outro lado do mundo já pensou é gigantesca. 7 bilhões de pessoas no mundo, velho, são 7 bilhões de pensamentos diferentes, sabe? Então, desencana. Ou pensamentos iguais. Desencana. Deixando assim pra vocês, ó, você que tá, por exemplo, numa faculdade, num curso de publicidade, alguma coisa do tipo, esse lance de você ser bom sozinho, velho, esquece. Conheci pessoas no meu caminho que tinham muito essa coisa de que eu sou bom. Eu sozinho, assim, vou dar conta, eu tenho a ideia, eu levo o grupo. E, cara, não é assim. A combinatividade. A combinatividade, cara, você discutir ideias com seus amigos e aquelas ideias formarem alguma coisa diferente, assim, que vai fazer sentido. O próprio Murilo Gun tava falando, né, num vídeo que eu tava assistindo dele, eles pegavam um post-it, cada um escrevia uma ideia e depois jogava tudo numa parede, assim. E aí não tinha quem foi que fez a melhor ideia. Era olhar para aquilo que estava na parede e chegar a um consenso, sabe? Não se prenda a uma pessoa, aquela pessoa é a melhor ou eu sou o melhor, mais criativo. Não. A pessoa que talvez seja menos criativa do seu grupo pode ter uma ideia péssima que vai gerar uma ideia média que vai gerar uma ideia excelente. Então ele também fala isso no mesmo vídeo. Então, uma pessoa pensando é uma coisa, 3, 4 cabeças pensando são totalmente diferentes. É isso aí. Fica a dica, não se prenda a ideias ruins levam a ideias ótimas. Bom, resumindo tudo que a gente falou aqui, a criatividade, então, não é algo divino, não é algo sobrenatural. Você que está assistindo aí, você é criativo, é só você perceber. Nasceu com ela. Pense como uma criança, saiba utilizar de todas as ferramentas todas as mídias, todas as comunicações que você vê no Instagram, que você vê na televisão, que você vê na rua, saiba utilizar aquilo a seu favor. Resolva os problemas. Encare de frente. Lembra das 3 regrinhas lá? Se você criou, se você tiver empacado, incube essa ideia, volte depois, subverta ela, que você vai achar a solução. E lembrando que a gente não é doutor da verdade, de forma alguma. Se você discordou de algo que a gente falou, é só botar aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou do que a gente falou e concorda com tudo e quer acrescentar alguma coisa, também bota aí nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Curta, compartilhe, mande pra alguém e espera que vai ter muito mais. E dessa vez gravou.
E o Felipe é doutor da verdade. Amém.